Boa noite a todos. Vamos levar então nossos pensamentos a Deus e a Jesus, confiando no nosso Pai maior e agradecer esse momento especial que nós estamos vivendo, porque todo esse momento que nós temos passado ele é uma oportunidade de aprendizado, de crescimento, de evolução. Querido Deus, Pai amado, Pai da vida, nós te agradecemos essa oportunidade de estarmos juntos aqui, reunidos para o estudo proposto pelos 15 princípios da doutrina espírita, essa doutrina de amor, que a cada dia nos consola, nos esclarece, nos faz renovar as energias para que possamos seguir a nossa caminhada de evolução. Agradeço a oportunidade pelo Vicente, nosso irmão Vicente, que o Senhor possa colocar nas palavras que são necessárias para que ele possa nos esclarecer aqui no seu estudo, que nós possamos sair daqui melhores que nós entramos. Afinal, esse é o objetivo maior, a proposta do estudo dessa noite. Que a espiritualidade esteja nos abençoando, nos amparando, nos intuindo para o entendimento do estudo. Que o Senhor esteja conosco, agora e sempre, que assim seja. Muito boa noite a todos, então, mais uma vez, que Jesus nos abençoe, nos ampare, que Jesus possa abençoar essa nossa iniciativa de melhor conhecê-lo, né? E essa iniciativa nossa, de cada um de nós, de buscar, através do estudo, compreendê-lo melhor, para assim termos mais meios de abrir as nossas portas dos nossos corações, né? Para que ele entre e faça morada, para que a gente, através dessa compreensão, todos nós possamos arranjar meios de sintonizarmos verdadeiramente com Cristo, que é essa a proposta do estudo, que é esse o objetivo dos princípios fundamentais do Espiritismo. Esse é o objetivo da doutrina espírita. A doutrina espírita não traz, não acrescenta nenhuma verdade no Evangelho, ela traz algumas verdades que a gente não conseguiu enxergar no Evangelho. Então a doutrina espírita vem exatamente clarear o entendimento nosso do Evangelho. Ele vem jogar luz nas páginas do Evangelho para que a gente possa compreendê-lo um pouco mais em espírito e em verdade, uma vez que a nossa tendência, dada a nossa ainda fragilidade de compreensão, a nossa limitada compreensão, a nossa limitada capacidade de abstração, de entendimento mesmo, nós temos tido dificuldades de tirar o espírito da letra. Então, o Espiritismo chega hoje nos instrumentalizando para isso, clareando o nosso entendimento, trocando as nossas lentes para que a gente comece a compreender o que o Cristo quis dizer para nós, quando ele anunciava uma lei nova e nos dizia assim: aquele que tiver olhos de ver, que veja. Então, o que é esse ter olhos de ver? É o que o Espiritismo vem clarear para nós. E, principalmente, passando pelos 15 princípios fundamentais. Os 15 princípios fundamentais são 15 faróis mesmo, são 15 holofotes, nós costumamos usar essa figura, sobre as páginas do Evangelho, porque é muito difícil a gente compreender o Evangelho em espírito e em verdade sem a utilização dos princípios fundamentais. Nós não estamos falando que quem não os conhece não compreende o Evangelho, só que esse nível de compreensão à luz dos princípios fundamentais do Espiritismo, esse nível aumenta muito. A gente consegue enxergar coisas, ideias e ter percepções do Evangelho, ter compreensões do Evangelho que nós não tínhamos antes de conhecer os princípios fundamentais do Espiritismo.
Esses 15 princípios fundamentais, eles são, na verdade, como que pilares da doutrina espírita. A doutrina espírita, ao mesmo tempo que se apoia nesses 15 princípios fundamentais, a doutrina passa por esses princípios. E esses princípios passam por essa doutrina. Não há como a gente compreender o Espiritismo se não passar por esses princípios e ir associando esses princípios e filosofando em cima desses princípios, porque a doutrina espírita possui esse caráter científico, filosófico e religioso. Ela não é uma religião. Eu tenho certeza que nenhum de nós aqui hoje está aqui porque buscando mais uma religião. Nós queremos exatamente potencializar a nossa religiosidade, né? Que é a nossa prática, o que tem saído de nós em forma de ação. E qualificar essa religiosidade, chamando de religiosidade especificamente essa nossa prática, essa nossa ação com base em tudo que nós temos construído dentro de nós e o que nós temos entregado, né? Porque a religião realmente nos move, tem nos movido, mas nós precisamos de dar um passo a mais e buscar compreender melhor o que é religião na nossa vida, o papel dela, e se perguntar assim: eu tenho essa, eu professo essa ou aquela religião, mas o que eu faço com isso? A questão é exatamente esse salto que nós estamos sendo convidados a dar, porque não basta ficar só na intenção, é preciso ação, é preciso realmente que a gente exteriorize o que nós trazemos de nós. E depois que a gente começa a estudar o Espiritismo, nós começamos a entregar resultados melhores. Isso não segundo a avaliação dos outros, mas segundo a nossa própria avaliação, porque a gente fica mais feliz com a gente mesmo, fica mais bem realizado conosco mesmos. E os princípios fundamentais, nós falamos que eles passam pela doutrina, a doutrina passa por eles. Mas se nós sairmos de Minas Gerais, provavelmente nós não vamos encontrar sistematicamente o estudo desses 15 princípios fundamentais. A não ser agora que está começando a ramificar. A doutrina espírita, inicialmente nas obras básicas, nós conseguimos identificar alguns, Kardec traz para nós explicitamente alguns princípios fundamentais. Deus, Jesus, reencarnação, lei de causa e efeito, plano espiritual, imortalidade da alma, dentre pluralidade dos mundos habitados, são alguns dos princípios fundamentais trazidos, claramente identificados nas obras básicas. Mas, intrínseco, embutidos nas obras básicas, estão outros princípios fundamentais do Espiritismo, que sem a compreensão deles, nós não compreenderíamos tão bem o Evangelho. E uma equipe aqui de Belo Horizonte, da qual participava o Sr. Honório Abreu. O Sr. Honório Abreu ele só desencarnou, continua sendo, foi um espírito, enquanto encarnado, foi um grande instrutor nosso aqui em Minas Gerais, foi presidente da União Espírita Mineira. Ele fez parte, a família do Sr. Honório Abreu, Lúcio Abreu e Oswaldo Abreu, mas existe um livro, Luz Imperecível, que é fruto do estudo do Evangelho miudinho desse grupo. Mas um outro que eu não cheguei a conhecer, chamado Antônio Damasceno, e um outro também que eu não cheguei a conhecer, chamado Sr. Leão, e mais a esposa do Sr. Leão. E mais o senhor Manuel Alves fez parte desse grupo também. Então, o Manuel Alves, acreditamos que seja o único que ainda esteja encarnado. Os outros todos já retornaram ao plano espiritual. Então, eles montaram um estudo aqui em Belo Horizonte, em Padre Eustáquio, no Grupo Emmanuel, e desse grupo saiu uma nova forma de estudar o Evangelho, que é o estudo minucioso do Evangelho que nós estamos conhecendo hoje. E esse grupo também garimpou no corpo doutrinário alguns outros princípios, chamados de princípios fundamentais. Influência dos espíritos na nossa vida, imortalidade da alma, que está lá nas obras básicas, evolução está lá também, plano espiritual está lá,
reencarnação, lei de causa e efeito, livre-arbítrio. Livre-arbítrio hoje, desses 15 princípios fundamentais, numa linha que mais relacionada diretamente a cada um de nós, o livre-arbítrio é um dos mais importantes para a gente poder entender e compreender, porque livre-arbítrio é o exercício da nossa própria liberdade. E nós hoje somos exatamente o resultado das escolhas que nós fazemos. Nós hoje somos exatamente um produto de nós mesmos, que consequentemente é resultado do exercício da nossa própria liberdade. Nós somos livres para fazer o que quisermos. O apóstolo Paulo, inclusive, nos fala: tudo nos é lícito fazer, mas nem tudo nos convém. Essa compreensão e esse levar a sério, um pouco mais a sério, como é que eu estou usando o meu livre-arbítrio, ele determina uma manhã diferente. Nós não somos, Chico fala para nós não temos como voltar lá atrás no passado e consertar aquilo que nós fizemos de errado, mas nós podemos começar agora a construir um novo fim, um novo amanhã. Como? No exercício do livre-arbítrio. Então, esse grupo então identificou esses princípios fundamentais que estão aos poucos sendo conhecidos em outras praças. A princípio começou em Belo Horizonte e vai se difundindo, vai para as pequenas cidades e vai para o exterior através de expositores mineiros que vão para lá e vai para outras cidades, e aos poucos ele está ganhando esse corpo. O tempo aí não importa muito. A gente hoje está com o cristianismo na amplitude que ele possui. E é bom lembrar que o cristianismo começou com Jesus e mais 12. E que hoje ele começou lá em Israel, que foi utilizado o Israel como sendo simplesmente uma massa fermentada para fermentar o resto da massa. Uma porção fermentada para fermentar o resto da massa. Então a questão do tempo não importa tanto para nós. O que importa é que a gente compreenda isso bem. Quem tiver acesso ao estudo dos 15 princípios, compreenda bem, faça bom uso, e que esse estudo sirva para ampliar a compreensão, ampliar esse entendimento nosso e principalmente essa visão nova do Evangelho. E que o Evangelho, a partir dessa compreensão nova, não fique só no papel, não fique só no campo da compreensão, mas que ele comece, diante de uma nova consciência, que ele comece o Evangelho a entrar em nós e a sair de nós. E é nesse processo do Evangelho entrando em nós, em forma de entendimento, de reformas, de criações, de elaborações e criações de pontos de mutações dentro de nós, para que novos caminhos surjam em nossa vida e para que as nossas ações sejam diferentes das que nós tivemos até agora. O Evangelho veio e foi para isso. E ele não veio para o outro, ele veio e foi para mim. Ele veio para cada um de nós. E nós precisamos entender isso. E o Espiritismo vem hoje nos devolver para nós mesmos. Ele vem colocar cada um de nós no seu próprio colo, chamar cada um para dentro de si. Sair do desculpismo, sair do religiosismo, sair do igregismo e fazer com que cada um verdadeiramente se reconheça um templo. O templo sagrado de si mesmo, porque a partir dessa nova compreensão, as nossas ações, a nossa vida realmente vai ganhando um sentido novo e a nossa visão vai conseguindo enxergar um pouco além. Principalmente a nossa visão consegue enxergar um pouco além e também consegue retroceder e enxergar um pouco mais longe, de tal forma que a gente não confunda mais Jesus com o Cristo. Jesus tem 2000 anos que ele chegou aqui, que é uma reencarnação do Cristo no planeta. Mas antes disso tudo, o Cristo já estava coordenando todo o nosso processo evolutivo. Interessante a gente entender isso, e quando nós começamos a estudar os princípios fundamentais, a gente começa a abrir os olhos para isso, para que a gente redimensione essa importância que o Cristo tem em nossas vidas.
que a partir daí nasça uma vontade nova em nós de compartilhar com Ele dessa vida e essa vida, né? E hoje nós vamos iniciando então o nosso estudo. Hoje nós vamos iniciar no primeiro princípio fundamental. Então os 15 princípios fundamentais são Deus, Jesus, Espírito, Perispírito, evolução, livre-arbítrio, lei de causa e efeito, reencarnação. É nessa sequência que nós vamos estudá-los. Reencarnação, pluralidade dos mundos habitados, imortalidade da alma, vida futura, plano espiritual, mediunidade, influência dos espíritos na nossa vida e ação dos espíritos na natureza. Então nós vamos, a proposta é exatamente essa, por isso o estudo dura um pouco mais, dura em torno de uns 2 anos, para que a gente, na experiência que a gente tem tido aqui no Grupo Espírita Francisco de Assis, no GEFA, em alguns anos contínuos que a gente vem estudando isso junto aí com os frequentadores da casa, a experiência que a gente tem tido aí através dos anteriores, das experiências anteriores do curso, é que a gente tem gastado em média 2 anos. A gente já faz esse estudo em tempo casado com o estudo do ESD, exatamente para que passemos pelos princípios fundamentais primeiro, pelo estudo dos princípios fundamentais primeiro, para depois cada um de nós, depois dos princípios fundamentais, possa ir e fazer o estudo do ESD. Então, em média, 2 anos. Então, não desanimem, vamos fazer o possível para ser o máximo agradável, o máximo interessante possível. E que Deus dê a cada um de nós a sede de saber, de conhecer, e essa vontade de cada vez mais compreender o Evangelho do Cristo e de aproximar dele através da compreensão do seu pensamento. Conhecer o Cristo. É Ele que fala, ninguém vem ao Pai se não passar por mim. Conhecer o Cristo é a chave. Emmanuel fala para nós que Jesus é a porta, a Kardec é a chave. O que ele está falando? Que Jesus é a porta de entrada, né? Que nós vamos abrir. E vamos abrir como? Compreendendo. Como nós vamos fazer isso? Com a chave do Espiritismo. Quem fala isso para nós é Emmanuel. Jesus é a porta, Kardec é a chave. Chamando de Kardec aí, todo o ensino que foi codificado por ele e que é composto das obras básicas. Compreendendo as obras básicas, nós vamos ter muito mais condições de abrir essa porta para o Cristo, ou essa porta que é o Cristo, né? Então vamos, o nosso primeiro princípio fundamental em estudo nessa série é Deus. Deus. Questão número 1 do Livro dos Espíritos. A gente às vezes é tentado a perguntar assim: o que é Deus? Ou quem é Deus? A gente, na nossa falta de lucidez. Kardec, no seu tino, né, de lucidez, de bom senso, ele usa um pronome relativo e pergunta assim na questão número 1: que é Deus? Não é quem que é a pessoa, não pessoaliza Deus. E também não materializa Deus, perguntando o que é Deus, porque Deus nem é pessoal e nem é material. Aí ele deixa no campo da relatividade. Que é Deus? É um pronome relativo, deixa no campo da relatividade. Relatividade de compreensão de cada um de nós. Porque cada um de nós vê Deus, enxerga Deus, concebe Deus segundo os seus próprios valores, segundo as suas próprias convicções, segundo as suas próprias visões e principalmente segundo as suas próprias miopias. E essa miopia nós vamos curando-a a partir do momento em que nós vamos buscando e buscando e buscando mais e diferentemente. Então, o que é Deus é a primeira pergunta. Então Kardec faz essa pergunta deixando na relatividade da nossa compreensão. Lembrando que hoje a gente não, por tudo que nós já temos recebido do mundo espiritual, por tudo que nós temos recebido das mãos do Cristo, por intermédio de tantos mensageiros que vieram nos ensinar, nós podemos
concluir que hoje a gente não tem o direito nem de perguntar se Deus existe mais, porque essa seria uma pergunta que é extemporânea para a gente, tendo em vista a quantidade de recursos que nós já tivemos. Porque que Deus existe, basta que a gente abra a janela da nossa casa, ou enxergue a natureza, ou abra a janela da própria casa mental e enxergue-se e se situe no contexto no qual está situado. E Kardec, como prova da existência divina, ele faz perguntas aos espíritos, e os espíritos argumentam para nós que a maior prova, o maior argumento para a existência de Deus é o de que não existe efeito sem causa. E tudo que nós olhamos e tudo que nós convivemos é efeito. E se esse efeito possui uma causa e essa causa não é gerada pelo homem, então ela é gerada por Deus. No Livro dos Espíritos, os Espíritos mostram para nós essa prova da existência divina. E a gente hoje, com a inteligência que nós conseguimos desenvolver, com os recursos tecnológicos que nós temos, com a dimensão do universo que nós já conhecemos, são alguns trilhões de galáxias, cada uma delas com alguns bilhões de corpos, e a gente, como nada não existe, como o nada por si só é o nada, para ter criado isso tudo, alguém tem que ter criado. E a conclusão que a gente chega é que esse alguém é Deus, através da explanação lá dos Espíritos. Isso está na questão número 1 até a de número 20 do Livro dos Espíritos, por aí. Que Kardec trata dessa questão das causas primárias e principalmente aborda a existência de Deus, a compreensão nossa de Deus, que a gente vai passar uma por uma aqui para a gente ir trabalhando cada uma das questões. Então Deus é essa inteligência. Aí ele pergunta: que é Deus? Os Espíritos respondem: Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Causa primária e inteligência suprema. Supremo é o que está acima de toda e qualquer inteligência. É a maior inteligência. A inteligência suprema. E é a causa primária, é o causador de todas as coisas. É a causa primária de todas as coisas. Aí vem o Espiritismo e trabalha conosco que nessa causa primária ele traz para nós a Trindade universal. Deus, Espírito e matéria. Deus criou o Espírito? Criou. Deus criou a matéria? Criou. Então há um princípio material e um princípio espiritual nessa criação. E essa relação espírito-matéria? Kardec pergunta assim: como podeis definir espírito? E os espíritos respondem assim: são os seres inteligentes que povoam o universo. Então quem é que tem inteligência aqui? Quem é que pensa e quem é que sente? É o espírito. Matéria pensa, matéria sente? Não. Então o espírito existe para utilizar-se da matéria e retornar ao Criador. Parábola do filho pródigo. O filho pródigo está junto ao pai, ele sai, vai e volta. Enquanto isso, ele usa a matéria. Deu para a gente entender isso? Bem, então, Deus criou o Espírito para que ele se utilize da matéria. Ele tem um compromisso também com a matéria, para que ele se utilize da matéria para poder retornar ao Pai. Retornar em consciência, em conhecimento. Pai,
elaborar esse próprio caminho. Com isso, nós chegamos à seguinte conclusão: nós somos coautores da nossa própria vida. Nós somos corresponsáveis pelo nosso caminho. Essa coautoria nossa, ela precisa de ser admitida e compreendida para que ela seja, assuma um caráter de um pouco mais de seriedade, com o qual a gente exerce essa vida. Porque a gente às vezes deixa a vida me levar, a vida leva ele. E quando a gente toma consciência de que nós somos o resultado de nós mesmos, nós hoje somos exatamente o produto de nós mesmos, e que o amanhã depende de mim, depende de cada um de nós, aí ganha uma outra conotação esse exercício de viver, esse exercício de vida. Então, Deus, Espírito e Matéria é a trindade universal. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E dentro da trindade universal, nós temos um princípio material, Deus, Espírito, e o princípio espiritual. Deus, Espírito e Matéria. Isso é tudo conhecido por nós até hoje. Conhecido por nós até hoje. Concluído por nós até hoje. Isso aqui é uma síntese do universo. A matéria existe e a matéria, ela é mutável. Quem nos diz isso é Lavoisier, né? Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então a matéria é mutável. Deus é imutável. Como é que Deus governa isso aqui tudo? Como é que Deus cria isso aqui tudo? Inteligência suprema, causa primária. Ser causa primária é ser criador. Então nós estamos falando de um Deus criador. Como é que ele atua nesse universo? O Espiritismo hoje nos mostra isso. Por intermédio das suas leis. Das leis divinas. Onde é que nós vamos ver isso? Na hora que a gente vai lá no Evangelho, assim, nos 10 mandamentos, e lê lá assim: não cometerás adultério. Para um tempo, essa adulteração era no campo conjugal. Só que para nós hoje, nessa nova inteligência que nós estamos tendo, Jesus vem depois e corrige isso, assim, complementa isso. Mas para nós hoje, cometer adultério é adulterar a lei. Que lei? Lei divina. Que lei? Lei humana também. Que lei? Lei dos relacionamentos, sem haver legislação específica? Também. Que lei do relacionamento é esse? A lei do não amor, ou do desamor. A lei do desamor é uma transgressão à lei de amor. Isso é uma adulteração da lei divina, da lei do amor.